No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na NET e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 5 de maio de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar aqui no estúdio, 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Samuel e amigos do Radar. Roberto Amar, bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. E atenção, ainda hoje deveremos ter a participação do ex-prefeito, ex-deputado federal Jovino Cândido, atual presidente do Partido Verde. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca em São Paulo, 9 de 10 mortos por dengue são idosos. E o ministro da Saúde diz que é vergonha. Pelo menos o ministro da Saúde tem um senso pudor de vergonha, né? Pelo menos Não tem ele atitude. Ou cômico, né? Não tem atitude, mas vergonha ele tem. Olha, mas ele não admitiu a epidemia no Brasil todo. Apenas em alguns pontos isolados, 9 estados. Mas pelo menos ele está com vergonha. Está com vergonha. Não está com atitude, mas está com vergonha. Sabesp elevará a conta de água em 15% acima da inflação. Isso agora em junho, viu, gente? A previsão é de aprovar. Esperar o novo aumento da luz também. É 15% na água. PT dirá na TV que filiados condenados serão expulsos também. Depois de condenado, o resto o quê? Isso vai ser homenageado. Isso é retroativo, Pedro? Não. Eu acho que sim. Não é retroativo, não. Já vejo. Ano passado, deixa quieto. Eu já vejo aqui pelos bastidores o ex-prefeito Jovino. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele ao vivo. E com o seu escudeiro mais frente. Exatamente. Em 3 meses, 1.500.000 pessoas entram na lista de inadimplentes, ou seja, ficaram devendo, estão com o nome sujo na praça. Não, mas não precisa ter vergonha, não. E 59 municípios já estão com o nome no vermelho porque não paga conta de luz. Não tem luz à noite na cidade. É da iluminação pública. Né? Iluminação pública. 59 cidades já pararam de pagar a luz e não tem luz. A situação é tão desastrosa que a Câmara dos Deputados aprovou a lei que está tramitando em urgência para voltar para as concessionárias. Porque eles querem que volte. Talvez seja melhor mesmo. O Estadão, o Estado de São Paulo, destaca: Temer ameaça com corte radical se não houver ajuste. Pode ser temer ameaça também, né? Não, mas se ele Temer fala ameaça. também, se ele fala agora é leve. Agora vai. Agora a crise é entre o PMDB. É o Renan, o Temer e o Cunha. Porque, na verdade, o poder está com eles nesse Mas a momento. Dilma Não, a gente esqueceram a Dilma. Já Mas vai a entre Dilma eles. foi esperta, ela saiu da briga e pôs os três para brigar. Ela terceirizou pro Temer. Aí ficou com ele. Ela ficou só tomando um cafezinho. O Estadão ainda destaca: dinheiro para novos contratos do FIES acabou, afirma o ministro. Não, mas a afirmação dele ontem foi tão taxativa. Pátria educadora. Porque a Justiça no Mato Grosso, a Justiça Federal do Mato Grosso, determinou que continuem a fazer as inscrições. Ele falou: não adianta, não adianta. Eles foram intimados só ontem, às 7 da noite. O dinheiro já acabou já desde ontem. E o povo continuou fazendo inscrição. A nossa pátria educadora. Só uma pergunta, Pedro. E os alunos que já começaram o curso, estão no metade do curso, pelo FIES, como é que fica? Não, mas o Jornal Nacional não, disse mas bem. eles ainda têm o prazo para revalidar. Novos contratos é que acabou o dinheiro. Não, Arnone, pela segunda reportagem ontem da Rede Globo, muitos alunos estão tendo que recorrer em poucos. Exatamente, mas segundo ele ainda haverá tempo de resolver quem já tinha. Novos é que abriram 250, mas eles ficaram bonzinhos e deixaram passar 2.000 a mais. Então tem 252 mil novos. Eu conheço pelo menos uns 5, Pedro. Eu conheço pelo menos uns 5 estudantes
que já estão entrando na justiça porque estão numa situação que eles estão no meio do curso, inclusive 2 estão quase terminando. Um grande número está assim, devendo 10, 12, 15 Aí a mil. pergunta é o seguinte, a ideia do FIES é você estudar e depois pagar. Exato. Peraí, e se eles não conseguirem terminar, como é que fica essa dívida? Então, mas agora algumas faculdades abriram o seguinte, você paga, já que o FIES não saiu, Exato. você paga metade, 50%, e os outros 50% você vai pagar depois de formado, igual o FIES, só que sem juros ainda. Arnone, você que é testemunha ocular da história, isso me lembra o crédito educativo que já existia na época dos militares nos anos 70. Verdade. Eu conheci bem isso aí. É que, na verdade, fizeram um festival durante o ano eleitoral, por coincidência. Lógico, né? lógico. Já. Durante as eleições, Era festa. era uma grande vitrine política. Agora virou, né, uma vidraça. O povo esquece rápido. O Estadão ainda destaca: Justiça absolve 3 acusados por tragédia da TAM. Olha, acidente aéreo no Brasil é acidente e ninguém é responsabilizado, a não ser o piloto quando morre. Só quando o piloto morre. Quando ele se salva, ele é É inocente. como diz, você só morre no seu dia. A não ser que seja o dia do piloto e você esteja dentro. Né? Delator diz que máfia do ISS ajudou o Kassab. Folha Metropolitana, Jornal de Guarulhos, destaca: com saúde em emergência, HMU tem dia sem médicos. Mas a secretaria convocou alguns médicos e não ligaram, falaram, não vou. Agora, eu vou dizer o seguinte também, parece coincidência, ou é muita coincidência, feriado prolongado, na segunda-feira os médicos aparecem doentes. Dos 4 médicos previstos para trabalhar, 2 apresentaram atestado médico. E os outros 2? Os outros 2 só estavam cuidando de emergência. Infartos, AVC. Tem razão. Na verdade é essa, você tem que priorizar. Agora, que coincidência os médicos faltarem justamente depois do feriado prolongado. Às vezes a viagem foi mais longa ou prolongada também. Né? Exatamente. Eu quero saber... Pegar trânsito? Lógico, vou estar na segunda. Não vou trabalhar segunda tarde eu sou. Olha, é impressionante como os médicos apresentam atestados médicos. Eu me lembro que o Carlos Derman disse aqui no nosso programa que existe sim uma lista que é colocada na frente dos hospitais, eu nunca vi, com os médicos de plantão. Tem não. A Folha Metropolitana ainda destaca: caminhão enrosca em fios. Aliás, a foto é significativa, né? Isso aqui como é que é isso aqui? Um pardieiro de fios? É um emaranhado. Emaranhado, boa palavra. Eu não estava me lembrando da palavra. Deu até um curto aí, né? Parece uma teia de aranha. Qualquer caminhão vai enroscar aqui. Na região central, hein? Olha, também ontem na Paulo Facini havia uma carreta, Pedro, atravessada entre as duas pistas da Avenida Paulo Facini. Mas é proibido, né, o tráfego de caminhões pesados na Não, Paulo não Facini. é. Não, é proibido retornar. Acho que o tráfego... Não, tem proibido tráfego, é retorno de caminhão, porque ela enfrenta aquela chosca ali do bosque ali, é cheio de placa proibida, os caminhões viram o dia inteiro ali, aqueles carretones. Mas depende do tamanho do caminhão. Mas não tem fiscalização. Mas é uma cidade monitorada por câmeras. Atenção, também não Olha, se apavore. e esse caso, Arnone, eu acho que o motorista ele tentou fazer o retorno aquele primeiro retorno, perto da Monteiro Lobato, perto da ponte, né, do viaduto da cidade de Guarulhos. Mas já deram churrascaria ali, eu não E deu um problema. Ah. E aí eu acho que tiraram o cavalo, o cavalinho mecânico, deixou apenas a carreta. Tirar o cavalo é ótimo. O cavalo mecânico. O burro tirando. Exatamente. 7h10. Em seguida, aquele estúdio, o ex-prefeito, ex-deputado federal de Guarulhos, Jovino Cândido, atual presidente do PV. 2 minutos. Sete horas e 11 minutos, 7h11, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, 99507-6900. Nós estamos recebendo aqui mensagens que a confusão no HMU continuou ontem à noite, viu? Até viaturas da polícia foram chamadas. Lógico, né? O povo vai no hospital, quer atendimento e não há médicos. Conosco aqui no estúdio, o ex-prefeito, ex-deputado federal, Jovino Cândido, atual presidente do PV. Bom dia, Jovino. Bom dia, Pedro, Arnone. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Não sou atual presidente do PV, faz muito tempo, né? É cacique ainda, né? Não. Eu sou um
digamos É o assim, Anísio? um dos conselheiros do partido. O doutor Anísio, ele ocupou a presidência até o final do ano passado, se não me falha a memória, 22 de dezembro. Certo. E agora é a atual a professora Paula, Certo. que foi secretária de Cultura naquele governo de transição que nós fizemos no passado. Não, mas eu ainda reconheço em você a liderança do Partido Verde em Guarulhos. Não o pessoal ainda continua, o Jovino, mas somos em muitos lá, não é? Até porque falar o nome do Jovino é Ibope, né? A gente já falando em outros nomes. Tem pessoas lá que continuam no partido desde a fundação aqui em Guarulhos, não é? Então, por exemplo, tem um conselho político lá, incluindo de 28 pessoas, né, que sempre serão consultadas e a tendência é aumentar sempre, né? São pessoas que estão lá que não necessariamente têm uma vida lá dentro do partido, mas o tempo todo estão pensando o partido, pensando a cidade. E o que o partido está pensando para o ano que vem, em nível de sucessão municipal? Então nós pensamos algumas coisas num contexto, primeiro, de nos resolvermos internamente, não é? E aí fomos surpreendidos com a saída do Guti do partido. Saída? Ele já saiu do partido, só falta... Essa é uma novidade para mim. Para todo mundo. Mas para todo mundo aí que Ele já acompanha... saiu oficialmente? Não, ele deve oficializar. Deve sim. É que ele quer sair... Não, para nós já saiu, infelizmente. Não é? Já é carta fora do baralho. É carta fora porque as atitudes, o comportamento do vereador, infelizmente, ele acabou tomando uma posição de tomada de poder, né? Aquela coisa de querendo o partido. Né? Nós achamos que ele é muito criança ainda para assumir os destinos do partido na cidade. Não é? Chegou agora, tem pouco tempo ainda no partido para desejar me aposentar, por exemplo. Eu me aposentei profissionalmente, mas politicamente eu não sabia que tinha alguns que gostariam que eu me aposentasse. Né? Então, o partido lamenta, mas é uma saída que ele começou a trabalhar a partir do final do ano passado. O que ele quer, naturalmente, levar ao mandato. Sim. E aí é um problema, porque, claro que tem portas, né? Me parece umas 4 portas possíveis para a saída. 2 delas, você vai, digamos assim, num contexto pacífico, né? As outras 2 extremamente atritosas, digamos assim. Sim. Então, ele está negociando isso. Ele diz por aí que todos os partidos da cidade o convidaram. Nós sabemos que ele se movimentou, tem se movimentado, né, desde o ano passado, e a semana passada um dos partidos oficializaram uma proposta para o Partido Verde para que ele saia levando o mandato. É isso que está em curso dentro do partido, essa discussão, essa reflexão, digamos. Qual foi o partido? Porque, não, nos reservamos ainda por razões de termos acordado dessa forma. Eu pergunto o seguinte, porque eu soube que ontem à tarde o Guti estava no Palácio dos Bandeirantes com o vice-governador, Márcio França, do PSB. Eu não tenho acompanhado a vida do Guti, né? Porque eu tenho que pagar umas contas difíceis aí, mas eu sei que ele saiu do partido. Ele já saiu, só está aguardando isso, levar o mandato. Ele quer o mandato, né? Levar o mandato e está aguardando o dia para... Agora a intenção dele seria então ser candidato a prefeito? Olha, ele queria o partido, né? Queria o partido e queria disputar para a prefeitura. Nós, Arnone, lá, quando nós recebemos o Guti, tinha uma lista de 5 outros vereadores com mandato. Sim. Tá certo? E o Guti foi aceito no partido. O projeto com o Guti era um projeto a médio e longo prazo. Tá? Tanto é que nós reorientamos o projeto dele em 2014,
por conta do que estava acontecendo na cidade, ele na realidade, ele gostaria de disputar para a Assembleia. Então, nós trabalhamos muito para mostrar para ele a possibilidade para a Câmara Federal, porque ele seria praticamente o único candidato da cidade, das oposições, estando brigando pela Câmara Federal, na medida que o Carlos Alberto se ausentaria. Quando nós tivemos essa confirmação, nós passamos a fazermos essa reflexão para que ele percebesse que tinha possibilidade, sim, de disputar uma cadeira para a Câmara Federal. Mas, infelizmente, o comportamento dele foi, ele largou a instituição de lado. Não é? Ele resolveu partir num outro projeto, fazendo uma dobrada aqui na cidade, que eu penso que o prejudicou. E, ao mesmo tempo, ele largou a instituição. Não é? E, com isso, ele foi muito prejudicado. Porque nós trabalhamos essa possibilidade, inclusive, para que ele levantasse a bandeira do candidato da juventude dentro do partido. Eu fui pessoalmente conversar algumas vezes com a Secretaria da Juventude do Partido Verde, a nível nacional, a nível estadual, principalmente, para que eles abraçassem essa tese. E até o Pena, que é o nosso presidente nacional, comprou a ideia, porque seria uma chance. Aí nós calculávamos que teríamos uma possibilidade de conquistarmos de 8% a 10% aqui dos votos válidos, digamos, né, para a Câmara Federal. Isso daí em torno de 40, 50 mil votos. Com mais uns 20 votos, 20 mil fora, não é? O cálculo que havíamos feito era um corte acima de 55 mil a 60 mil. Então daria. Para a Assembleia, 75 acima de 75. E não erramos, nenhuma das duas. Então foi feito um planejamento. E preparando o Guti para o futuro, 2020, 2000, para prefeito. Né? Porque, como eu disse, nós pensamos, né? O Guti ainda muito criança, muito dependente, você entendeu? Ele senta com você, a impressão é que ele saca uma arma, coloca na mesa, ou se você conversa com ele de pé, ele está armado. É como pai, sei lá, dá essa impressão. Então precisa ainda evoluir um pouco mais. É um menino bom, eu penso que é um menino bom, tem muita vontade, mas não pode ser no grito, você entendeu? Eu acho que chegar aí querer... Você volta a ser candidato a prefeito? Oi? Com a saída do Guti? Não, o Anônimo, os meus candidatos seriam o Antônio, o Veronésio, ou o Veronésio, o filho, enfim, é o que eu penso. Eu acho que tem espaço para uma figura da cidade nova. Um exemplo, os Mesquita, alguém dos Mesquita, dos Pompeus, o Martelo mesmo, que eu acho que teria uma possibilidade, porque nós precisamos mexer no jogo, no tabuleiro aqui, na medida em que o Carlos Alberto não quer, né? Porque as atitudes do Carlos Alberto, elas são muito estranhas, não é? Não é de quem que deseja realmente conquistar a prefeitura, é uma atitude de quem tira férias em determinado momento a cada tanto tempo e resolve ser candidato. Mas é um candidato. Então lá, para vocês terem uma ideia, no ano passado nós fizemos um convite, realmente, para o Carlos Alberto, até já que ele sonha ser o prefeito, eu acho que deve ser honesto da parte dele, nós fizemos um convite para que ele viesse até para o Partido Verde, está entendendo? Porque aí já abria para a sociedade essa possibilidade de que realmente ele quer, né? Nós já desenharíamos um projeto, trabalharíamos juntos, não necessariamente o Jovino ser o vice, aquela coisa toda. Por quê? Porque o PMDB, nos últimos anos, talvez nunca, eles nunca colocaram Guarulhos no mapa de conquista eleitoral do PSDB. É estranho, mas nenhum cargo eles conseguem do governo do Estado aqui. É um negócio lamentável, triste. Que PSDB é esse? Desculpe. Da FURB, mas não conseguiram. Então, é um negócio lamentável. Eu, como deputado federal, que não era do PSDB, eu coloquei uns montes aí, não é? Enfim, eu não entendo essas coisas, entendeu? Então, o Carlos Roberto, que gastou aí algumas carretas de dinheiro nessas campanhas que ele já disputou,
Que articulação é essa, pelo amor de Deus? Porque tem que começar de cima para baixo. Desculpe, é uma opinião, não paga nada também para ter, né? Mas, de qualquer forma, a ideia nossa, né? Nós chegamos a essa coisa, vamos provocar o Carlos Alberto já para mudar a atitude dele. Porque aí sentamos no palácio imediatamente e já faremos os ajustes necessários. Define as coisas, coloca Guarulhos no mapa eleitoral do PSDB, você está entendendo? Para que o PSDB se comprometa, né, com a candidatura e com a vitória aqui. Você entendeu? Então foi essa a nossa proposta, mas não deu em nada. Aí surgiu o martelo, aquela história do projeto, eu falei, pô, que bacana, que delícia, pelo menos tem alguém aí a fim de pôr a cara. Então nós pensamos assim, em Veronese, pensamos em alguns personagens importantes. Lá no partido, Pedro e Arnone, tem uma fila, meu Deus do céu. Por exemplo, você tem lá no partido, eu poderia citar desde a Paula, professora, foi secretária municipal, né, uma pessoa atuante. Tem o doutor Anísio Pereira, que já foi suplente de deputado também, já disputou a eleição para vereador, não é? Com um currículo extraordinário. Foi secretário de governo municipal de habitação, de promoção social. O Alemão, que é empresário. Ocupou a prefeitura de Guarulhos, ocupou a presidência da Câmara e uma pessoa equilibradíssima. Ele nos permitiu a governabilidade durante aquele governo de transição nossa e depois ofereceu governabilidade e estabilidade para o governo do Eloy durante um determinado ponto, uma pessoa realmente com um currículo político e eleitoral, né? Já disputou a eleição para prefeito, presidiu o PSDB. Eu podia continuar aqui falando de uma lista, meu Deus do céu. Eu quero voltar... Desculpe, Jovino, eu acho que eu me empolguei. Um pouquinho de sarcasmo eu percebi. Não. Aí é por sua conta. Eu sei. Eu sei que eu percebi que o senhor não perdeu aquele senso de bom humor. Não, eu estou melhorando. É a idade, viu? Agora, Jovino, você descarta então qualquer entendimento com o Guti, é isso? Não, o Guti ele já partiu, foi uma decisão dele. Ele como a criança não conquistou o brinquedo maior, que era me aposentar na política, tomar o partido, né? Eu talvez sendo um pouquinho até duro, mas foi isso, porque o Guti, infelizmente, ele acreditou no golpismo. Sabe, nessa coisa de dar o golpe de cima para baixo. Envolveu um monte de gente do partido. Não pode ser assim, política não se faz assim. Nós abrimos o coração para ele. Meu Deus do céu, não foi fácil trazer o Guti. No conselho, a votação estava 14-13. Eu tinha que dar o voto, né, seguinte. Se eu empato, volta para um conselheiro de mais idade, né? Ainda tem velhinho, tem mais velho do que eu lá dentro. Então, essa pessoa que daria o voto de Minerva, ele já tinha votado contra a entrada do Guti. Você imagina o que ia acontecer. Então nós abrimos o coração, começamos a observar o comportamento do Guti. Então nas eleições ele já teve um comportamento de criança, tal, aquela coisa, né, individualista, coitado, né? Mas nós entendemos, né, criança ainda, tal. Aí veio a eleição, a disputa para federal. Aí ele rompe com a instituição. O doutor Anísio assumiu as responsabilidades. Eu fui obrigado, as coisas eram tão graves que eu fui obrigado até a brincar um pouco com a cabeça do Guti. Tá? Né? Eu liberei a intenção de disputar também. Tanto é que até me colocaram na televisão. Mas eu jamais seria candidato. Você está entendendo? Mas isso é apenas para que o Guti acordasse a importância do passo que ele estava dando, pensando no futuro. Então, era uma oportunidade realmente bacana. Aí terminaram as eleições, ele insistiu nesse golpismo,
E a partir daí, quando ele percebeu que o brinquedo de assumir a presidência do partido, aquilo que ele havia desenhado de sonhos e delírios, você está entendendo? Não aconteceria, ele começou a trabalhar a saída. E agora um partido oficializou uma proposta para que ele saia levando o mandato. Que é isso que está, como eu disse, em discussão dentro do partido. Bom, Jovino, eu gostaria de aproveitar, saber a sua opinião, sua visão da atual gestão do prefeito Almeida, como é que você vê a sucessão municipal para o ano que vem? Qual é o quadro? A sucessão, ela está nas mãos das oposições. Se as oposições se unirem, no bom sentido, não é um candidato apenas. Talvez 3 candidatos, 4 candidatos para valer. O que nós estamos observando aí é assim, é uma administração que ela foi ao esgotamento total, porque é muito tempo, minha gente, um partido comandando uma administração. Chegou nos finalmente. Então, é preciso realmente uma saída de alternância de poder com a inteligência. O que me deixa realmente preocupadíssimo é a base, né? Os partidos que continuam realmente apoiando esse governo. E, mais uma vez, provavelmente em Guarulhos, nós teremos um PT montando uma chapa para disputar, talvez estrategicamente seguindo uma orientação nacional para continuarem no poder, porque pela sigla PT, dificilmente eles vencerão as eleições em Guarulhos. Então é possível que eles armem um teatro de colocarem um outro candidato deles mesmos numa outra sigla aí, estrategicamente, para vencerem as eleições. Agora, é claro que falam muito no que o Eloy pretende retornar. O Eloy, ele já deu a contribuição dele. E ele terá muitas dificuldades para administrar, na minha opinião. Você está entendendo? Uma próxima etapa da vida dele. Agora, a base, os partidos que orbitam em torno desse governo, eles vão ter a responsabilidade de dar um basta nisso. Agora, a maioria está chupando o osso, né? Eu ouço numa série de candidatos aí, João Dácio, com todo respeito, Eduardo Soutur, Wagner Freitas, eles precisam primeiro largar tudo que eles estão, né? Cargo, tudo, e vir para a sociedade e falar, olha, daqui para frente pretendemos, né, ajudar a sociedade guarulhense a mudar de rumo. Então isso daí não dá para discutir, você entendeu? Jovino, me dá uma parte, pois não, desculpa. Nós estamos em contato com o repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto Samuel, ex-prefeito Jovino e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, eu estou atendendo a solicitação dos moradores hoje aqui do Jardim Adriana. Eu estou aqui em frente ao que deveria ser a rua Milton Antônio de Magalhães Fiuza. É uma rua importante aqui, Pedro, que liga aqui o ponto final do Jardim Adriana até ali a Avenida Faria Lima, ali na região do Cocaia. O que acontece aqui, Pedro? Um loteamento está sendo feito aqui, pertencente à construtora Dema, Sociedade Civil, e já está todo o processo de infraestrutura já está praticamente pronto aqui. Essa rua já foi praticamente toda asfaltada e de uns tempos para cá, cerca de um ano, começou a se jogar muito entulhos aqui. Tanto a prefeitura como moradores, Pedro. Eu conversei com algumas pessoas aqui do entorno que falaram que utilizavam essa via quando ela estava desobstruída e que, infelizmente, esse caminho agora não sendo mais possível utilizar, está trazendo muito prejuízo para eles aqui. Segundo me informaram, eu estou agora aqui em frente a uma montanha de lixo, Pedro, a prefeitura foi responsável por grande parte do entulho que foi jogado aqui. Os moradores já fizeram algumas reclamações, já fizeram pedidos à prefeitura, já recorreram aqui ao vereador do bairro, que é o Rogério dos Santos. Ele fez um requerimento recentemente, mas até agora não tiveram uma resposta efetiva da prefeitura. E eles pedem, é claro ainda, que seja aberta essa via aqui, Pedro, que para eles é de grande valia e facilita muito o acesso deles aqui ao centro comercial ali do Cocaia. Ô, Rodrigo, qual é o endereço? Repita. Rodrigo, o endereço? Ô Pedro, aqui é rua Milton Antônio Fiuza, ela fica aqui ao lado da rua Maria Saraceni, aqui no antigo ponto final das Peruas, aqui no Jardim Adriana. Para quem não conhece bem a região, fica logo atrás aqui do SESI, Pedro. Muito entulho na região, então?
muito entulho, obstruindo praticamente essa rua. A rua é uma rua de grande movimentação. Até agora, quem contestou aqui, as pessoas acabam passando por ela, as pessoas que estão a pé acabam passando, mas infelizmente caminhões não conseguem transitar por aqui. Pedro, eu cheguei aqui bem cedo para conversar com as pessoas e encontrei aqui com o Fábio Alves, que você deve saber, um ouvinte nosso aí com uma certa frequência, sempre está nos unindo com bastante informação aqui da Adriana, e conversei com ele sobre a situação. Ele fala que realmente é uma luta antiga aqui dos moradores da região, já foram feitos vários pedidos à prefeitura e essa luta continua. Eles esperam que em breve essa rua seja desobstruída para que a população possa utilizá-la para acessar aqui os outros pontos do bairro. Tá ok, Rodrigo Souza. Por favor, fotografe e publique no Facebook do Radar, ok? Ok. Ô Pedro, se você me permite mais uma informação, você falou agora recentemente sobre a questão do HMU. Eu passei pela manhã, por volta de 6h15 da manhã, lá no pronto-socorro. A situação ainda continuava complicada no momento. Eu conversei com um senhor que já foi diagnosticado com dengue. Ele estava lá também esperando atendimento com a esposa com suspeita de dengue também. E naquele momento ele me informou que já estava há cerca de 2 horas e havia recebido orientação que deveria esperar até por volta de 7 horas da manhã para ver se teria médico para atendê-los. Lembrando, Pedro, que no caso de emergência e urgência, há médico sim. Mas se a pessoa chega no pronto-socorro e não apresenta nenhuma dessas duas características, acaba tendo que esperar um pouco. Uma situação aí que vem realmente, digamos, está complicada e preocupando os moradores que precisam utilizar o pronto-socorro. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Coincidentemente, os médicos ficam doentes durante os feriados, né? É uma mera coincidência. Voltamos aqui no estúdio. Não se recupera na segunda, tem mais a terça para descansar. Continuamos aqui no estúdio com o ex-prefeito Jovino Cândido. Jovino, você falou já do Almeida, citou um desgaste aí depois de 15, 16 anos de governo, né? Vai completar 16, né? Quase 15. Você já falou que o Eloy Petar já deu a contribuição dele? Sim, eu penso que sim. E como é que você avalia os dois outros possíveis candidatos? O Moacir, secretário de Educação, e o deputado estadual Alencar? Então, eu penso que o Moacir deverá buscar uma saída numa outra sigla. O Alencar é mais difícil, é deputado estadual. Sim. E já foi líder da bancada, enfim. Eu penso que eles deverão, repetindo, seguir uma orientação aqui em Guarulhos também, da Executiva Nacional, que é fazer, migrar um cavalo de Troia? Migrar determinados personagens, enfim, na Veja, né? História. Exatamente. Eles estão trabalhando isso desde o ano passado. A coisa... Agora, como em Guarulhos nós temos petistas superpoderosos, né? Eles se julgam capazes de resolver a vida dos guarulhenses para o resto das nossas vidas, você sabe que tem essa mentalidade aqui. Eles acham que eles estão lá, Deus está com eles o tempo todo. E não é bem assim. Eu espero que as oposições elas enxerguem isso com grandeza, com responsabilidade, se respeitando, você está entendendo? Se nós construirmos, pelo menos isso, pactuarmos isso, teremos aí 2, 3, candidatos para valer seriamente, e com essa proposta maior de num segundo turno, isto é, dependendo do candidato, eu acho que dá para levar até no primeiro turno. Mas teria que vir, alguém precisava vir como novidade. Eu penso, por isso que eu não brinquei quando eu falo de umas famílias que nós conhecemos na cidade, como a família Poli, Veronese, você está entendendo? Os Pompeus que precisam reagir. Eu penso de uma forma diferente, os Mesquita, e vai por aí, a família Martelo mesmo. Eu sei que você até sorriu aqui, mas eu penso assim, que tem perdão para tudo. Você compreendeu? É importante nós destacarmos isso. E eu vou continuar dando a minha contribuição. Se for convocado novamente, você está entendendo? Eu vou assumir as responsabilidades. Mas eu gostaria de discutirmos, de estarmos, digamos assim, desculpe estar atropelando as coisas, esse projeto deveria estar em ação desde o início do ano já.
Você compreendeu? Por isso da minha dúvida em relação a alguns dos nossos que estão no campo das oposições. Deixa eu perguntar, dois nomes que não têm muita identidade com Guarulhos, o deputado federal Eli Correia e o deputado estadual Fernando Capês. Como é que você vê? Fernando é piada, não é? Piada, sempre foi uma piada, porque não cola, né? Não cola, não tem nada a ver conosco. Isso é uma tentativa, que sei lá quem imaginou isso daí, mas não cola, você entendeu? Não gruda. E o Eli, ele precisa, ele tem uma outra atitude aqui. Não é bem assim. Você sabe, o doutor Assis, ele tinha um outro comportamento na política que ele, com uma certa independência. Eu não vejo essa independência agora. Mas o Eli, ele tem uma vantagem sobre alguns aí. Eu penso, né? Porque se ele conseguir a articulação que eu imagino, que ele precisaria ver como articulação e um aval de cima, de lá para cá, não é? Convencer o PSDB, que ele seria o candidato realmente dos sonhos, não é? Já trazendo o PSDB nessa história. Tem que vir de lá para cá. Não é difícil, não. Isso não é difícil, entendeu? Não é? Então, eu imagino que o Eli teria uma possibilidade realmente até de brigar por conta da família. Ele continua casado, né, até onde eu sei, com a filha do Assis, não é isso? Então é possível. Agora, não é o candidato, na minha opinião, para vencer as eleições em Guarulhos, ainda. Não é? Ainda, porque fizeram lambança nas eleições de 2012, de 2014, digamos assim. Disputar as eleições em Guarulhos como se daqui fosse um pasto, como se fosse, você entendeu? Não pode ser assim, não dá. Tanto é que o resultado eleitoral foi pífio, na minha opinião, pelo que eles gastaram. Foi fraco. Muito, muito fraco. Você entendeu? E a eleição, o voto majoritário, ele é muito diferente, minha gente. E com essa onda da população olhando, observando, desejando governo mais sério, o Eli não passa na primeira girada, na minha opinião, quero dizer isso. Então o Capês sempre foi uma piada, eu tratei como piada, tanto é que apostei com 10 aí, eu estarei falido para o resto da vida se perder. Mas é piada. E se disputar, entendeu? Vai ser um fiasco. Ele não vai fazer isso. E outra, você está entendendo? Quando se começar, você começa uma disputa para o voto majoritário. Você imagina revelar a história do Capês, você está entendendo? Quer dizer, o político Capês. Começar a revelar, porque todo mundo tem lá a sua fichazinha. Ele também tem a dele. Você começa a revelar isso daqui, você destrói. O cara já não é da cidade, é um forasteiro. Você está entendendo? Aí você começa a revelar algumas coisas aí, acabou. Ele só tem a perder, né? Só tem a perder. Mas ele tem uma vantagem. Ele é devoto do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. Mas que maravilha, viu? Agora vai. Obrigado, Jovino. Eu que agradeço, desculpa alguma coisa aí, viu? Mas eu gostaria de aproveitar, agradecer o doutor Marcos, que um dos nossos, o my friend, advogado, brilhante, sempre nos acompanhando, ajuda a pensar o partido, pensando a cidade, agora é candidato à OAB. Eu espero que Deus o abençoe e o ajude. Não vai dar tempo de votar nele, porque eu não tenho a OAB ainda, e eu estou estudando muito lentamente ainda. Mas, olha, agradeço a vocês pela oportunidade. Sempre muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. 2 minutos, voltaremos. 7h44, 7h44, Radar de Notícias ao vivo. Mande sua mensagem para o celular vivo do Radar, 99-507-6900. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. O Almeida. Pois é, o Almeida proíbe o uso de cavaletes nas eleições. Aleluia. Isso é bom, né? O projeto do vereador Celestino, né? Foi aprovado, então. O prefeito Sebastião Almeida decidiu adicionar ao Código de Posturas do município de Guarulhos a lei criada pela Câmara Municipal que proíbe o uso de cavaletes, bonecos e bandeiras nas campanhas eleitorais
conforme publicado no Diário Oficial da última quinta-feira. Bonecos ou banners? Tá, bonecos também aqui. Bonecos? Essa é boa. É Aquele manequim no Pode Mais? Tipo aquele manequim que tinha inclusive um manequim que tinha, de um lado era um candidato, do outro lado era outro. Era o candidato duas caras. Ele tinha a mesma silhueta. Mas tá candidato, mas duas caras. A proposta é suprapartidária, mas foi apresentada inicialmente pelo vereador Geraldo Celestino, do PSDB. O projeto causou rebuliço na Câmara, já que foi apresentado durante o período de eleição. Olha, particularmente sou a favor, nós evoluímos com a proibição de propaganda nos muros. Verdade. Agora estamos evoluindo aí com o fim do quê? Dos cavaletes. Bonecos e bandeiras. E bandeiras são bandeiras, então, né? Não, bandeiras também, Pedro. Em Guarulhos é muito usado as bandeiras que eram colocadas em latas. Você deve perceber que passadas em todas as grandes avenidas também estão proibidas. Agora, eu acho que deveríamos iniciar uma discussão, o vereador Celestino, acho que o vereador Seminaldo teve uma participação também, né, nesse projeto. Os carros de som. Guarulhos é conhecida como Barulhos, não é nem Guarulhos, é Barulhos. Os carros de som aqui em Guarulhos são impressionantes. Aquelas musiquinhas podres, horríveis, né? E olha, eles nem obedecem o horário mínimo, que seria a partir das 10, né? O cara está na rua já não obedece mais nada. Olha, ali na região do Taboão tem uma empresa que distribui gás, Pedro. É incrível. Sábado, domingo, feriado, tudo. Deu 8 horas, eles começam a rodar os caminhões, os carros pelas ruas. Eu vejo com bons olhos. Eu só acho o seguinte também, não vamos ser hipócritas. Os políticos têm que se comunicar. Tem que levar suas propostas para os eleitores. Numa cidade de 1.300.000 habitantes, 342 km², não dá para sair batendo palma de porta em porta. Eu, por um lado, eu vejo como interessante essas proibições para esses métodos arcaicos. Muitos vão dizer, a internet está aí, as redes sociais, concordo, devem ser utilizados, mas deveríamos estar brigando, a classe política de Guarulhos deveria estar brigando por um canal de TV aberto para propaganda eleitoral. Guarulhos só vai avançar, melhorar muito a sua política o dia que tiver uma TV para a propaganda eleitoral. Enquanto isso, nós estamos no século XIX, nem no século XX. Ô Pedro, as coisas são interligadas. Eu entendo que são muito interligadas. Essa questão dos muros, a proibição também dos banners, parabéns ao vereador Geraldo Celestino. Mas, e também os panfletos, a coisa da panfletagem nas ruas, tudo é muito interligado. No dia em que a gente começar a trabalhar isso sério, talvez a mídia cresça um pouco mais, porque isso será canalizado para as mídias, e aí sim toda a cidade vai poder ouvir. Olha, modéstia à parte, o radar é o único instrumento que efetivamente cobre toda a cidade. Né? Os jornais lutam muito, mas é muito difícil você cobrir da Vila Galvão até a Vila Ani, lá da cidade soberana, do Fortaleza até a Ponte Grande. Olha, é muito, muito difícil. Bom, por isso que eu digo, eu não sou a favor só das proibições. Nós devemos avançar nos meios de comunicação. Um dos pensamentos, Pedro, acho que o empresariado e também até os políticos não compreenderam a importância da mídia e de ter uma mídia forte na cidade. Não. Eles preferem fazer propaganda irregular, lamentavelmente. Até a prefeitura, né? É como você fala, às vezes luta-se mais por um privilégio do que por um direito. Os outdoors em Guarulhos também são uma vergonha. Outdoor. Aliás, desculpa, Pedro, você falou em outdoor, eu acho que o Marco Maifrank estava aqui, eu postei um vídeo sobre uma travessia que tem ali na Avenida Tiradentes com Salgado Filho. Sim. E aí ele levantou uma questão importante. Tem um outdoor ali no espaço que foi, inclusive, você deve estar lembrado, que havia uns barzinhos e tal, e a GCM desapropriou dizendo que aquele espaço era da prefeitura. Ali tem um outdoor. Tiradentes, Salgado Filho, não existe. Existe. Tiradentes, Salgado Filho? É o começo dele do Salgado Filho. Tem Paulo Francisco. É do antigo ônibus dele? Oi? Não, ali perto do Colégio Objetivo. Praça Getúlio Vargas, início da Salgado Filho lá em cima. Tem razão. Tem razão. Lá perto do antigo 9 de julho. Isso. Aquela esquina ali, Pedro, você deve estar lembrado que houve uma desapropriação, inclusive com força da GCM. A GCM esteve presente. E aí o Marcos Maifrank, vendo um vídeo que eu postei, ele falou, Roberto, dá uma olhada que esse espaço aí era da prefeitura, ou pelo menos pertencia à prefeitura, e está com outdoor. Bem lembrado. Não tem um estacionamento ali também?
Tem, mas é um pouco mais para baixo. Tá, ok. Fala, Virgílio. Falar um pouco sobre o futebol, lembrando que o ex-prefeito Jovino Cândido que estava aqui é santista, torce pelo Santos. Opa, um dos 10 santistas de Guarulhos. Olha, ele e o Roberto Samuel. Olha, quero agradecer ao doutor José Mário, que me fez questão de ligar para mim, dando os parabéns, isso já no domingo. Tá certo. E o Jovino falou aqui nos bastidores que ele é santista, mas não é tão fanático como o alemão. Tá certo. Pois é, mas falando em futebol, falar sobre o futebol profissional de Guarulhos, o AD Guarulhos conseguiu a primeira vitória na Série B do Campeonato Paulista, goleando a equipe do Mauaense por 4-1 no último sábado, jogando no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O resultado positivo levou a equipe do técnico Nelson Kestner à 4ª colocação do grupo 3 do estadual com 4 pontos ganhos. E a próxima partida será no próximo sábado, às 15 horas, contra o Esporte Clube União Suzano. E amanhã tem um jogão, né, Virgílio? Barcelona e Bayern. Exatamente. Não, hoje já tem a Juventus, né? Juventus e Real Madrid. São as semifinais da Champions Eu gosto League, do teu sotaque italiano, hein? Juventus. Juventus, que o J tem o som de I, né? Hoje. É. E amanhã o grande jogo, Barcelona e Bayern, né? Exatamente. E aí na Jara já está no ponto. E na Jara Nogueira em 30 segundos, produção. Sete horas e 52 minutos, 7h52, já conosco no estúdio. E Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro. Roberto, bom dia a todos. Vamos lá. Pedro, o Daniel da farmácia, primeiro ele tem um agradecimento a fazer sobre o reparo feito na rua Mimoso do Sul. Lá havia um buraco que estava atrapalhando o trânsito e a Proguaru resolveu o problema ali da população. E, em contrapartida, ele também tem uma reclamação referente ao PA Paraíso. Na sexta-feira, que foi feriado, não havia médicos para atender a população. Quem chegava lá era dispensado pelos seguranças, pedindo para encaminhar para o próximo PA. Estava fechado, é Estava isso? fechado. Não tinha médicos para atender a população. Estava aberto, mas não tinha Estava médico. aberto, mas praticamente fechado. Rapaz, feriado prolongado afeta a saúde dos médicos, né? A saúde é frágil. Eles tiraram folga. É uma extrema coincidência, afeta a saúde dos médicos. Saúde frágil. Os feriados estressam os médicos, não é possível. Diga. A Regina Sartor, do centro, ela reclama que na rua Felizardo Firmino de Andrade, próximo à Avenida Monteiro Lobato, há alguns terrenos onde algumas casas foram demolidas e lá permanece o entulho e, consequentemente, está virando um ponto irregular de descarte de lixo. É aquela rua lateral ao Cabala, gente. Eu já fotografei, publiquei nas redes sociais. Gutenberg, assessor de imprensa da SDU, você se lembra, já te cobrei várias vezes. Disseram que notificaram, que multaram, mas e a limpeza, gente? Alguém tem que limpar isso aí. Aquilo ali, é até um foco de contaminação. E pasme, é perto do Corpo de Bombeiros, hein? Tá. É um absurdo, são 3 imóveis que foram demolidos sem autorização e está lá. O entulho está lá, o lixo está lá, se acumulando. Pedro, parece que o negócio está muito degringolando a coisa, hein, gente? Prestar atenção. Eu acho que a Proguaru deveria ir lá urgentemente fazer a limpeza e mandar conta para o proprietário. Eu não sei por que não fizeram mais isso. Na época do Pascoal Tomeu era assim que funcionava. E a Proguaru ia lá, limpava e mandava conta. E uma conta, hein, salgada. E murava, hein? Murava. Era uma coisa fantástica que fazia. Eu não sei por que não fazem isso mais. Fala aí, Najana. O João Clementino, do bairro Fortaleza, ele reclama de um vazamento de água na rua Sebastião Palmeira Júnior, em frente ao número 152. Vamos caminhar para o SAI 0800 10 10 42. O Aguinaldo, da cidade soberana, ele gostaria de saber quando vão retomar a obra de pavimentação da rua Rio Negro, que está parada há mais de 2 meses. E todas as bocas de lobo ali estão entupidas, que eles começaram a fazer a partir das guias, só que o asfalto não colocaram ainda. Deve ser para o Guaru também, você encaminha para lá? Encaminho. E mais? O Amaral, do Cabo Sul, ele reclama que na rua Agudos do Sul, no bairro Recreio São Jorge, há um descarte irregular de entulho e lixo, e também de móveis usados. São marcianos que estão vindo, né? São aqui em Guarulhos. João Dácio, secretário de Segurança, eu lanço mais uma vez o desafio. A Guarda Ambiental tem que dar um flagrante em quem joga entulho, tá certo? Aliás, agradecer o João Dácio, o pessoal fazendo segurança em alguns pontos da cidade, que a gente liga para ele e consegue resolver rapidamente. Parabéns à GCM.
O Silvio Canato, do Jardim Adriana, ele reclama que na rua Milton Magalhães Fiuza, com a rua Maria Cecília, há muito lixo, entulho, um vazamento de água e criadouros de dengue. É claro, Cecília, agora você me deixou É doido. Cecília, rua Maria Cecília, no Jardim Adriana. Qual é o problema? Muito entulho, lixo, vazamentos de água e criadores de dengue. Caramba, aí tem o SAI, saúde. E Proguaru. Proguaru. Olha, Proguaru é a grande faxineira da cidade e está fazendo falta. Tá mesmo, hein, Zé? Prefeito Almeida, se o senhor puder dar um reforço aí na Proguaru, porque a Proguaru, pelo menos quando a gente encaminha, resolve. A Proguaru é uma grande necessidade. E veja só, o que a população pede, gente? É limpeza, é limpeza. A população está clamando por limpeza. Lógico que a população mesmo é que suja, né? É verdade. Uma parte dela. A vergonha é essa. A parte, verdade. Uma parte, né? E o Celso, da Vila Augusta, ele reclama da linha de ônibus 720 que faz aeroporto shopping. E ele reclama referente ao atraso, que ele não tem um horário definido. O nosso ouvinte precisa pegar o ônibus diariamente às 4h30 da manhã para chegar ao seu destino às 6h. Só que esse ônibus nunca passa no horário correto. Secretaria de Transportes, que é a minha reclamação. Ok? Mais alguma coisa? E o SAE informa que amanhã haverá um interrompimento parcial do abastecimento de água em 10 bairros de Guarulhos, das 8 da manhã ao meio-dia. Nem vão perceber. É parcial, mas... Qual a região? Água Chata, Normandia... Bom Sucesso, gente. Vamos traduzir. Região de Bom Sucesso. Nem vão das 8 ao meio-dia? Das 8 ao meio-dia. Nem vão perceber. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Nós teremos reprise do programa logo mais às 22 horas, né, na TV Guarulhos. E nas redes sociais, daqui a pouco, o link no YouTube do programa de hoje, ok? Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.